após mais de 200 anos da abolição da escravidão, nos deparamos com inúmeros casos de preconceito racial, inclusive através da religiosidade. Sabe-se que as religiões de matriz africana chegaram no Brasil através de escravos africanos a partir do século XVI. A Umbanda, mesmo surgindo no Brasil, também tem fortes ligações com a África, pois trabalha também com espíritos africanos e indígenas. Sendo assim, o preconceito ocorre de duas formas: na pessoa do religioso ou religiosa e na religião em si. Na pessoa, geralmente e na religião, por dizerem que os cultos são praticantes do mal e não são de Deus e etc. Perseguidas como veículos para o curandeirismo ou charlatanismo, práticas criminosas previstas no Código Penal de 1891, as religiões de matriz africana passaram por um longo processo de aceitação na sociedade brasileira. A aceitação está sempre desafiada pela intolerância religiosa e pelo racismo, aberto ou velado. Além da árdua tarefa de desenquadrar essas religiões na esfera jurídica, no cotidiano a luta se mostraria tão mais difícil. O preconceito e a desinformação foram responsáveis pela caracterização da Umbanda e do Candomblé como manifestações folclóricas ou de puro entretenimento até os anos de 1940. As notícias relacionadas a essas religiões eram em sua maioria relatos de prisões de praticantes, mesmo que as religiões foram legalmente aceitas e seus seguidores deixaram de ser arbitrariamente presos. As visões preconceituosas permaneceram. O número de denúncias de discriminação religiosa contra terreiros e adeptos de religiões de matriz africana como Umbanda e Candomblé aumentou cerca de 5,5% em 2018 em relação a 2017 no Brasil. Foram cerca de 152 casos em 2018, contra 144 em 2017. Os dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que recebe denúncias por meio do Disque 100. As religiões de matriz africana com maior número de adeptos no Brasil são a religião da Umbanda e do Candomblé. E as principais causas são desrespeito e intolerância. Mesmo se discordamos com alguma crença do próximo, devemos respeitar e entender que as pessoas podem pensar diferente de nós. Essas pessoas que têm preconceito com outras religiões, a maioria das vezes são fanáticos ou não conhecem outra religião. Entretanto, a sociedade perde o respeito diante de escolhas das pessoas e causa uma disputa entre religiões desnecessárias, aumento de violência, trauma nas vítimas e etc. Segundo informações do Universo, uma mãe teve a guarda de sua filha retirada pelo Conselho Tutelar, após ter feito um ritual de inicialização no Candomblé. Conforme a apuração do UOL, a avó evangélica da criança apresentou uma denúncia de maus tratos após saber que a neta participou dessa cerimônia. No dia 23 de julho, policiais militares foram até o terreno do Candomblé localizado em Araçatuba, no interior de São Paulo, e mesmo notificando as forças de segurança de que não poderiam abandonar o local pois estavam no meio de uma cerimônia, foram levados à delegacia. A menina disse que não passava por maus tratos e que estava em um ritual religioso, mas nem a polícia nem o Conselho Tutelar ouviram os argumentos. Christelle França, a radialista que leva o Candomblé e os orixás para o Conselho Tutelar. A jovem passou por um exame de corpo de deleito no IML, mas nenhum sinal de maus tratos foi encontrado no corpo. A denúncia pela avó da jovem ainda incorporava a prática de abuso sexual, que também não foi comprovada. A última diferença entre adolescente entre o antes e o depois do ritual foi que a cabeça era raspada.
Uma prática, segundo a própria jovem, mostrava que ela estava se tornando filha de Iemanjá, divindade feminina do candomblé. Nossos fundamentos e ritos estão garantidos por lei. Jamais devem ser confundidos com atos de tortura ou lesão corporal. Ressaltamos que no Brasil, tais fundamentos são preservados há mais de 350 anos. E sendo de matriz africana, são fundamentos há séculos. Afirma Obadara, Africanidade, organização que apresenta as religiões de matriz africana em Aracatuba. A família voltou a prestar queixa policiais e entrou na promotoria, alegando que a mãe deveria perder a guarda de sua filha por causa da cabeça raspada. A justiça acatou a denúncia, retirou a guarda da mãe e passou o cuidado da criança para a avó evangélica. O pai de santo da família diz que nunca havia visto algo parecido em sua vida. Mesmo com a perseguição, as religiões de matriz africana, grupo religioso mais afetado pela intolerância religiosa no Brasil e objeto de 25% das denúncias de ataque à religião. A cada 15 horas, uma denúncia de violência com base em intolerância religiosa no Brasil. Agora, a mãe da jovem só pode vê-la uma vez por semana por 5 minutos. A menina já fugiu da guarda da avó, mas foi acompanhada novamente por policiais. O caso segue em segredo de justiça, mas, de cara, já mostra a face do racismo religioso comum no nosso país. Aí a fala da moça: eu estou arrasada. Já estava antes por conta do preconceito. Agora que tiraram a minha filha de mim, tiraram o meu chão. Nunca imaginei passar por isso por conta de uma religião. Eu estava presente o tempo inteiro, acompanhei tudo. Nada de legal foi feito que constrangesse ela ou que ela não quisesse, sem consentimento dela ou sem o pai ou a mãe. Foi tudo feito legalmente, afirmou a mãe da menina. Do aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. O porrão de barro na entrada do terreiro serve para indicar que aqui existe uma casa espírita. Este foi reposto. 3 foram destruídos em um ataque de intolerância religiosa. As telhas que ficavam em cima do muro também foram quebradas. O pai de santo comenta o caso com tristeza. O ser humano tem que botar um pouco Deus no coração, entendeu? E ver que todo mundo é igual, entendeu? Só que cada um acha seu caminho. De uma religião espírita, umbandista, judeu, ateu, entendeu? Evangélico, entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só. Muitas pessoas usaram as redes sociais para demonstrar solidariedade. Este foi o segundo ataque em menos de 4 meses. Os danos só não foram maiores porque os criminosos tentaram, mas não conseguiram arrombar o portão principal. Com medo e temendo também pela segurança das pessoas que frequentam aqui o terreiro, o pai de santo já disse que vai tomar medidas para proteger o local sagrado. Agora eu vou aumentar o muro, reforçar o portão, botar um cachorro e ficar de olho atento, né? O terreiro de candomblé Axé Olodé Alaorum fica em Madureira. Ele existe desde 2000, mas até este ano nunca tinha sido alvo de violência. Pai Paulinho da Oxum, como é conhecido, herdou o local da mãe e manteve os rituais. Um detalhe triste da intolerância é que o pai de santo teve que colocar os restos do que sobrou do ataque do outro lado da rua. Segundo ele, por preconceito, a limpeza não é feita na calçada do terreiro. A gente não é bicho, não. A gente é ser humano e a gente é religioso, entendeu? As pessoas, às vezes, até passam no nosso portão, atravessa a calçada, entendeu? Às vezes, tem pessoas que limpam a rua, entendeu? E, às vezes, não quer limpar a nossa parte. O Ministério Público Federal acompanha o caso. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa lamenta a violência. Essa coisa cada vez mais se agrava, até que vai chegar
algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem, como você mexe com a sua fé, tem momentos que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, vai ficar uma tragédia pior ainda. Para pai Paulinho de Oxum, vítima do ataque mais recente, falta reflexão e respeito ao direito de cada um. Não sabemos quem é que faz, o que está acontecendo, a intolerância está demais, entendeu? Mas é como eu sempre falo, podem quebrar tudo da gente, só não pode quebrar a fé.